Você já reparou que quanto mais você tenta se aproximar de Deus, mais o mundo parece desabar? Não é coincidência, não é azar e não é castigo. É guerra, porque o inimigo não perde tempo com quem já está perdido. Ele investe onde há luz prestes a brilhar. Ele ataca o que Deus ungiu. Tem gente que olha para a própria vida e não entende. Ora mais, e a angústia aumenta. Jejua, e as portas parecem se fechar com mais força. Busca a presença de Deus, e os ataques se multiplicam. E no fundo, no silêncio da madrugada, vem aquela pergunta que corta a alma. Será que estou no caminho errado? Não, você está exatamente onde precisa estar. O que você chama de provação, Deus chama de preparação. O que você sente como abandono é, na verdade, a confirmação de que algo grande está sendo forjado em você. Pense comigo, quando você vê um terreno baldio, abandonado, cheio de mato, você não cerca, não protege, deixa ali porque não tem valor. Mas quando você constrói algo precioso naquele lugar, quando levanta uma casa, planta um jardim, transforma aquele espaço, aí sim você coloca muros, portões, alarmes. Por quê? Porque agora há algo de valor, e onde há valor, há quem queira destruir. O inimigo não cerca quem não representa ameaça. Ele não investe energia em quem já desistiu, em quem já está anestesiado, em quem aceita a mediocridade como destino. Mas você que ainda chora, você que ainda ora, você que ainda resiste, você que ainda acredita, você é um perigo para as trevas, porque Deus colocou algo em você, uma unção, um chamado, um propósito que, quando ativado, vai abalar estruturas. E o inimigo sabe disso antes mesmo de você descobrir. Tem uma história antiga que nunca envelhece. José, um menino com sonhos grandes demais para o tamanho de sua realidade. Deus lhe mostrou que um dia ele seria grande, que reis se curvariam diante dele, que sua vida teria significado. E o que aconteceu logo depois? Seus irmãos o jogaram num poço. Venderam como escravo. Foi parar numa prisão injusta. Anos de silêncio, anos de solidão, anos em que os sonhos pareciam zombaria. Mas repare, José não foi atacado quando estava dormindo. Ele foi atacado quando sonhou. Não foi jogado no poço por ser insignificante. Foi jogado porque representava ameaça. A inveja não nasce do vazio. Ela nasce do reconhecimento de que há algo especial no outro. Os irmãos de José não teriam perdido tempo com ele se não vissem naquele menino algo que os incomodava. O favor de Deus. E você? Quantas vezes foi traído justamente quando estava tentando fazer o certo? Quantas vezes foi incompreendido quando mais precisava de apoio? Quantas vezes sentiu que quanto mais você buscava a Deus, mais a vida se complicava? Isso não é sinal de que você está errado. É sinal de que você está certo demais. E isso incomoda. O vazio não incomoda ninguém. O silêncio do deserto não assusta. Mas quando uma voz começa a ecoar nesse deserto, quando uma luz começa a brilhar na escuridão, quando alguém que deveria estar morto levanta e caminha, isso é insuportável para o reino das trevas. E eles vêm, não com trombetas, não com avisos. Eles vêm nas dúvidas, nas traições, nas decepções, nas portas que fecham, nas pessoas que saem, nos sonhos que parecem morrer. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Cada ataque confirma a unção. Se você está sendo testado, é porque há algo em você que vale a pena ser provado. Se você está sendo refinado, é porque há ouro sob a superfície. E ouro não é encontrado na superfície. Ele está nas profundezas, sob pressão, sob fogo, sob dor. Há quem desista no meio do processo. Olha para a dor e diz, não vale a pena. Olha para as cicatrizes e conclui, Deus me esqueceu. Mas a verdade é outra. Deus nunca esquece o que ele ungiu. Ele pode permitir a pressão, mas ele controla a temperatura. Ele pode permitir o deserto, mas ele conta cada dia. Ele pode permitir a noite, mas ele já preparou o amanhecer. Davi foi ungido rei quando ainda era adolescente. O profeta Samuel derramou óleo sobre sua cabeça, declarou seu destino, confirmou seu chamado. E o que veio depois? Anos fugindo, anos escondido em cavernas, anos sendo caçado por um rei insano, anos em que a coroa prometida parecia mais distante do que nunca. Mas repare, Saul não perseguia pastores de ovelhas. Ele perseguia aquele que tinha a unção. Ele perseguia a ameaça. Ele perseguia o futuro rei. E durante todo esse tempo,
Davi teve oportunidades de matar Saul. Poderia ter encurtado o processo. Poderia ter tomado pela força o que Deus já havia prometido. Mas ele não fez isso, porque entendeu algo profundo. A unção não pode ser roubada. Ela não pode ser apressada. Ela precisa ser amadurecida. Talvez você esteja nessa caverna agora. Talvez você tenha recebido promessas que parecem impossíveis. Talvez você já tenha sido ungido, mas ainda não coroado. E a tentação é desistir, forçar, ou pior, acreditar que você entendeu errado. Mas não entendeu. Você só está no processo, e o processo dói. Mas ele não é punição, é preparação. Porque quando você finalmente chegar onde Deus planejou, você não vai chegar vazio. Você vai chegar maduro. Você vai chegar humilde. Você vai chegar sábio. Você vai chegar com a capacidade de segurar o que Deus colocar em suas mãos sem se corromper, sem se perder, sem se destruir. Tem um versículo que diz: muitos são os sofrimentos do justo, mas o Senhor o livra de todos. Repare, não diz que o justo não sofre, diz que ele é liberto. O sofrimento existe. A dor é real, mas o livramento também é certo. E enquanto o livramento não vem, há propósito na espera. Imagine um vaso de barro nas mãos do oleiro. Ele não coloca no fogo o vaso rachado, mal feito, sem serventia. Esse ele descarta. Mas o vaso que ele moldou com cuidado, que ele desenhou com intenção, que ele criou para um propósito específico, esse ele leva ao forno. E quanto mais valioso o propósito, mais alta a temperatura. Não para destruir, para fortalecer, para selar, para garantir que quando for usado, não vai quebrar. Você é esse vaso. E se o fogo está alto, é porque o propósito é grande. Se a pressão está intensa, é porque a capacidade que Deus vai exigir de você é imensa. E Ele não vai te colocar em posição de destaque sem antes te preparar para suportar o peso da glória. Então, quando vier a traição, respire fundo. Quando vier a decepção, levante a cabeça. Quando a porta fechar, agradeça. Porque Deus está protegendo você de entrar em lugares que iriam te destruir. Ele está fechando caminhos que pareciam bons, mas que não eram os dele. Ele está te treinando para caminhar em águas profundas sem afundar. E aqui está a parte mais difícil de aceitar. Você vai passar por tudo isso, e na maioria das vezes, sozinho. Porque há processos que só Deus pode testemunhar. Há dores que não podem ser divididas. Há lutas que não podem ser explicadas. E essa solidão não é abandono, é intimidade. É Deus dizendo: eu quero você só para mim por um tempo. Eu quero te ensinar coisas que multidões não podem ouvir. Eu quero te revelar segredos que só os quebrados conseguem entender. Moisés passou 40 anos no deserto antes de voltar para libertar Israel. Jesus passou 40 dias no deserto antes de começar o ministério. Paulo passou anos na Arábia antes de se tornar o apóstolo das nações. O deserto não é castigo, é escola. E nessa escola, Deus não está ausente. Ele é o único professor. Então, o que você faz com isso? Como você vive sabendo que os ataques não vão parar? Como você continua sabendo que a guerra é real? Você para de interpretar os ataques como rejeição e começa a vê-los como confirmação. Você para de perguntar, por que eu? E começa a declarar, para que eu? Você para de fugir da dor e começa a extrair dela o que Deus quer te ensinar. Porque a verdade é esta: o inimigo vai atacar. Ele vai tentar roubar sua paz, sua fé, sua esperança. Ele vai usar pessoas, situações, até seus próprios pensamentos contra você. Mas ele só faz isso porque sabe que você é perigoso, porque sabe que sua oração funciona, porque sabe que seu testemunho tem poder, porque sabe que quando você descobrir quem realmente é em Deus, será tarde demais para pará-lo. E Deus permite. Não porque não se importa, mas porque confia em você. Confia que você vai resistir. Confia que você vai aprender. Confia que no final, você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena, tudo valeu a pena. Então hoje, neste momento, onde quer que você esteja, com o coração partido ou com a alma cansada, entenda, você não está sendo punido, você está sendo ungido. E o que Deus unge, ninguém pode apagar. O que Deus separa, ninguém pode profanar. O que Deus começa, Ele termina. Respire, descanse, confie.
Você não é vaso vazio, você é vaso ungido, e isso muda tudo. Se essas palavras tocaram seu coração de alguma forma, eu quero convidar você a fazer algo. Deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou o estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você, pela sua família ou por aquele parente próximo que você sabe que está passando por dificuldades. Deus ouve, e nossas orações têm poder. E se este vídeo trouxe luz para o seu dia, deixe seu like e se inscreva no canal. Juntos vamos continuar compartilhando esperança, fé e verdade. Que Deus abençoe você.